Feliz sábado, muito obrigado por estar conectado neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa segunda temporada de estudos da Bíblia em 2018. Nós estamos no nosso 8º encontro, esse é o 8º episódio dessa temporada, vamos falar assim, e estamos desde o início do mês de abril, estudando sobre a preparação para o tempo do fim. Esse é o tema do nosso guia dessa segunda temporada. Nós estamos construindo a cada semana, a cada encontro, esses temas que nos dão dicas, nos ajudam a estar prontos para esse tempo que é o tempo do fim. O tempo do fim que nós cremos que é o tempo em que vivemos. Esse é o tempo de hoje, hoje é o tempo do fim. Precisamos hoje estar prontos. Por isso, é uma lição muito contextualizada, uma lição para esse momento, e que é uma lição também que você pode tirar muito proveito, vai ser muito importante também para você. Para essa discussão de hoje, nós continuamos com os mesmos amigos que estiveram conosco no último encontro, no sábado passado. Estamos aqui ao lado de Carlinhos, ao lado de Magno. Antes de a gente proceder às apresentações, agradeço porque vocês aceitaram o desafio, isso foi muito bom para a gente. É muito bom ter ideias novas, pessoas diferentes. Está aí o Magno, jovem, e até trazendo também uma vestuária, uma apresentação diferente, né? A gente está acostumado a estar aqui, Carlinhos, sempre de terno e gravata, como eu estou. O Magno veio trazer algo diferente. Aí você começa se apresentando, Magno. Fala um pouquinho mais de você. No sábado passado você já se apresentou, mas é bom você falar mais um pouquinho. Bom dia, feliz sábado. Meu nome é Abimael Magno, como já me apresentei sábado passado, me chamam de Magno. Eu sou professor universitário da UFS e eu também sou casado há quase 5 anos, graças a Deus. Opa, joia! E sou professor daqui também. Professor, no caso, da classe de inglês, né? Da aqui, classe de inglês. Professor da Escola Sabatina. Ok. Muito obrigado, Magno, por estar conosco hoje. Carlinhos, para mim é mais fácil dizer Carlinhos, né? Apesar... Acho que para todo mundo. Se apresente, Carlinhos. Meu nome é Carlos, eu sou ancião aqui da Igreja Central, eu trabalho no Ministério do Lar e Família, eu sou casado também e sou professor auxiliar de Delman, na unidade 4 aqui da Escola Sabatina. Juntos, Juntos, né? Somos professores juntos. Eu sou professor auxiliar de Delman e sou um líder de um pequeno grupo que se reúne a cada sexta-feira, que é uma reunião em que as famílias aqui da igreja têm a cada sexta a oportunidade de se confraternizar, estudar um pouquinho também a palavra de Deus. É uma reunião muito boa. Ok, é também uma oportunidade de agrupar esforços no sentido de alguma ação social também, né? Isso mesmo. Que acontece também no pequeno grupo, Isso né? mesmo. E Magno também faz isso com bastante competência com o seu grupo de inglês, né, Magno? Exatamente. A gente tem essa ação que busca, juntamente também com o Ministério do Jardins, que Delman... Da Comunidade Jardins. Comunidade Jardins que Delman comanda lá. Ok. Fazer algumas ações. Muito bem. Vamos então iniciar, né, com a oração. Magno, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Senhor, peço que o Senhor nos ilumine, nos abençoe nessa discussão da lição, que possamos passar exatamente o que o Senhor quer que passamos. Amém. Falamos aqui, é o que pode peço em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema é Adore o Criador. Esse é um tema que é trazido no Apocalipse, naquilo que nós chamamos das 3 mensagens angélicas. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, trata de um anjo voando pelo meio do céu, trazendo um evangelho eterno para ser pregado, para ser levado a toda nação, tribo, língua e povo. O Apocalipse, desse jeito, nessa mensagem trazida por um anjo, portanto, uma das mensagens angélicas, uma das 3 mensagens angélicas do Apocalipse, mostra para a gente uma realidade
de um povo que tem um evangelho eterno, uma verdade presente que precisa ser proclamada. Eu queria convidar agora o Magno a ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa primeira mensagem angélica, que será basicamente o tema para essa semana do nosso guia de estudos. Fala um pouquinho, Magno, sobre essa primeira mensagem angélica. Antes de começar a falar, poderíamos ler o verso áureo, que é sobre essa primeira mensagem angélica, que é Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Então vamos só dar um tempinho para o nosso amigo internauta acompanhar também essa leitura conosco. Você que está acompanhando aí, nos assistindo, vá aonde tiver sua Bíblia, vá buscar sua Bíblia, e nós juntos vamos fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Muito bem, Magno, vamos fazer a leitura. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, a lição nos instrui, nos explana, que traz essa mensagem, o evangelho não é para um pequeno grupo, não é para uma determinada população, e sim para todos aqueles que vivem na terra. Alguns detalhes dessa ação desse anjo. Por exemplo, é um anjo que vem pelo meio do céu. Então, ele não é uma ação restrita, é uma ação ampla. Todo mundo tem acesso, tem visualização, né? Tá certo? E aí, ele já traz também que, como objetivo, essa questão de toda a nação, tribo, língua e povo. Assentam a terra. Isso também está relacionado ao fato que, quando Adão pecou, o pecado não ficou restrito apenas a ele, e ele se propagou para toda a terra, todas as pessoas da terra. Então, esse evangelho é a oportunidade a todos de se salvar, de se pregar o evangelho da salvação. Como contraponto a essa condição universal do pecado, temos o evangelho também universal. Exatamente. Eu acho que a gente pode ver também aqui no texto a questão de o anjo voando no sentido de pressa. Certo. De pressa da pregação desse evangelho, de urgência, não é? Quem prega esse evangelho precisa ter esse senso de urgência, porque as pessoas precisam ouvir. Que pessoas? Todas, né? O sentido da universalidade do evangelho. Todas as pessoas precisam ouvir com urgência a mensagem do evangelho. E esse detalhe, né, do evangelho, dele ser eterno, dá para a gente alguma pista de que tipo de evangelho é esse? Por que ele é eterno? Desde quando ele existe, até quando ele existirá? Ele é eterno porque ele é baseado em Deus. O fundamento do evangelho é a palavra de Deus. Certo. Não é? Certo. Ele é fundado na palavra de Deus. Ele nasce em Deus. Por isso que ele é eterno. Ele não tem princípio nem tem fim. O evangelho é a salvação provida por Deus. Eu acho que a Bíblia também nos dá uma pista, né, quando diz que o sacrifício de Jesus foi consumado antes da criação do mundo. Exato. Né? Esse plano de salvação, esse plano de evangelho, de boas novas, era um plano que estava pronto até mesmo antes de o pecado. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. É até difícil entender essa questão, né? O plano que está ocorrendo, que está feito desde sempre. Certo. Mas essa é a questão que a gente não vai entrar no mérito da temporalidade, mas que sempre existiu, sempre houve antes. Certo. E até a eternidade vai ter esse evangelho e a salvação. Sempre. Já Muito. Tá, e como eterno e universal. Duas palavras bem abrangentes, né? Eterno e universal. Ou seja, desde que existe a humanidade, esse evangelho é para aquele. Interessante que ele é eterno, ele é universal, mas ele também é para mim, para você, para quem está nos assistindo, né? Okay. Ele é pessoal. Certo. Porque o evangelho a salvação é muito pessoal, é uma relação sua com Deus, né? Ele é o evangelho que lhe alcança. Então, quando a gente fala da universalidade,
a gente fala do alcance, Sim. mas a gente não pode esquecer desse aspecto da Sim. individualidade, Sim. da pessoa, Sim. porque a relação que Deus quer ter, a gente tem que trazê-la para a questão do individual, Certo. não é? Então isso é muito bem colocado na lição. A lição começa a tratar dessas questões. A gente trata aqui nessa parte da lição de que ele atinge a todos. Essa palavra todos é uma palavra abrangente. Quão todos, o quanto de todos a gente pode dizer que estão inseridos nesse evangelho? Daí, para a gente entender a qualidade dessa palavra todos, a gente poderia, quem sabe, ver um exemplo de alcance desse evangelho, Carlinhos. Você teria esse exemplo? Eu acho que eu tenho um exemplo claro que está na Bíblia Sagrada. Olha, nós, como humanos, nós temos muitos preconceitos. Certo. A gente costuma olhar as pessoas de acordo com os nossos paradigmas, com julgá-las conforme as nossas visões, rótulos, não é? Certo. Então a gente pode achar que o evangelho atinge alguns e outros não, que serve para algumas pessoas e para outras não, que algumas merecem receber a mensagem e outras não. E a gente vai rotulando e às vezes a gente cria esses rótulos e a gente prega também baseado nesses rótulos. Mas na Bíblia há um encontro de Jesus numa situação inusitada, onde ele, sem falar nada, ele salva ou ele prega uma mensagem inusitada para alguém que a gente inusitadamente que a gente jamais imaginaria. Tá? Em Lucas, no capítulo 23, jamais a gente poderia pensar difícil o evangelho ser para uma pessoa daquela pessoa. Isso. Lucas capítulo 23, nos versos 39 a 43. Mas eu queria que fala do encontro de Jesus quando ele foi crucificado. E ali junto ele foi crucificado com dois malfeitores, certo. Dois ladrões. Essa palavra malfeitores talvez não deixe a gente mais, assim, dê para a gente uma noção melhor de quem eram as pessoas. Dois ladrões, dois malfeitores, duas pessoas que tinham sido condenadas. Um deles reconheceu que de fato tinha sido condenado por merecer. Estava ali condenado porque era um criminoso e tinha sido condenado à morte porque merecia aquela condenação, certo. Não é? E ele olhou para Jesus, ele reconheceu isso, e no verso 40, ele diz assim... Lucas capítulo 23, verso 40. Ele respondendo a um dos ladrões, ao outro ladrão que estava ali também, que havia afrontado Jesus, ele diz assim, respondendo-lhe, porém, o outro disse, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Aquele homem reconheceu em Cristo a pessoa de Deus, sim. Reconheceu a sua situação de homem, de condenado, de pecador, e recebeu de Jesus a bênção que todos nós queremos receber, que ele estaria com Cristo nos céus, não é? Por que ele estaria com Cristo nos céus? Porque o Evangelho, naquela situação inusitada, encontrou aquele homem. Tá. E é interessante notar que ele reconheceu Jesus como Deus, né? Que os judeus estavam tendo um problema de reconhecer que Jesus era um Deus. E ele reconheceu, e a questão de que se humilhar perante a ele. Ele reconheceu que ele não merecia estar do lado de um Deus. Ele temeu a Deus de verdade. Tá, e que, assim, a gente vê aqui esse evangelho universal, eterno, nesse momento foi pessoal. Pessoal, e vejam só, sem rótulos. Sem rótulos. Ali não estava alguém que estava na igreja, com a Bíbliazinha, bem vestido, não é? Cheirosinho e tal, assistindo ao culto, e foi alcançado por uma mensagem maravilhosa, depois de ouvir um lindo sermão,
que foi coroado com uma música mais linda ainda, em uma oração que foi ascendeu ao trono de Deus. Não. Ali estava um ladrão, mas que se arrependeu no momento de sua morte, não é? Reconheceu a Jesus como o Filho de Deus e recebeu de Deus ali a certeza da salvação, né? De que estaria com Cristo nos céus. Então, ali está o alcance do Evangelho. Eu acho interessante. Em toda a sua plenitude. Interessante que essa questão da universalidade não é só abranger assim, que alcança a todos, mas não é só uma chance que a gente vai ter, que a gente tem todo dia uma chance de se arrepender e de aceitar o Evangelho. E essa foi, ele aproveitou essa chance que ele teve do Evangelho. Quem Deus pregou? Uma pessoa que, se a gente fosse comparar nos dias de hoje, estaria na prisão. Inalcançável. E a gente normalmente, a gente olha assim, não, essa pessoa não vai se salvar. Aos rótulos normais e inalcançável. Talvez ali a gente pode entender também a profundidade do amor de Deus. Certo. Porque aquele cidadão, ele foi rejeitado pela sociedade. Certo. Ali a morte de cruz era uma morte humilhante, não é? Era para aqueles criminosos que haviam cometido os crimes mais perversos. Era uma forma de punir e humilhar aquele que estava recebendo a sentença. Certo. Não é? Não só a ele, mas a família também. No entanto, Deus o encontrou e o salvou. Muito bem. O amor de Deus não tem limites para salvar o homem. Muito bem. E isso é muito bonito. Legal. Muito bom estudar com vocês esse tema. Nosso tempo para o primeiro bloco já está terminando. Nós vamos a um breve intervalo, mas enquanto a gente vai para esse intervalo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O Evangelho eterno é para você também? Essa história que nós acabamos de ouvir do ladrão que se arrependeu na cruz no momento de sua morte e o seu arrependimento foi aceito por Deus, lhe traz esperança? Que diferença essa esperança traz para a sua vida? Aguarde um minutinho só, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, pense nessas perguntas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Muito obrigado por continuar neste que é o link, o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. Nós estamos na segunda temporada do ano de 2018, estudando o tema geral, preparação para o tempo do fim. Hoje nós vamos tratar um pouquinho mais sobre o Apocalipse, trazendo um tema que é abordado nas mensagens angélicas, basicamente na primeira mensagem angélica, onde o anjo com o Evangelho eterno traz a sua mensagem
de adoração ao Criador, né? A sua invocação de adoração ao Criador. O tema dessa semana, Adore o Criador, estamos discutindo aqui com o Carlinhos e também com o Magno, na condução do tema geral do trimestre, do tema geral dessa temporada, a segunda temporada de 2018. Se você também quer acompanhar essa discussão, você pode ir ao site www.cpb.com.br e esse tema que nós estamos discutindo hoje já está lá disponível. Se você quer todos os temas dessa temporada, você pode adquirir a sua lição da Escola Sabatina também no site da Casa Publicadora Brasileira ou através das lojas de aplicativos dos smartphones iOS e Android. Lá também, se você pesquisar Casa Publicadora Brasileira, você vai encontrar o aplicativo que irá disponibilizar toda a temporada, toda a segunda temporada do ano de 2018 para você. Além disso, você já sabe, a cada sábado a gente tem esse encontro, mas enquanto a gente está discutindo, executando essa discussão presencial, nas nossas igrejas adventistas do sétimo dia, em todo o país e em todo o mundo, você pode também participar presencialmente dessa discussão. Acesse o site www.encontreumaigreja.com.br e lá você vai ter instruções para identificar uma igreja próxima ao local onde você se encontra. www.encontreumaigreja.com.br e lá você pode buscar, identificar uma igreja próxima ao local onde você se encontra. Com certeza, você será bem recebido lá e essa discussão presencial, com certeza, também será muito rica. Por enquanto, Magno, me ajude. O Evangelho Eterno. Que Evangelho é esse? Então, vamos ler a mensagem do anjo. Do anjo, né? Gostaria que abrissem a Bíblia, Apocalipse, capítulo 14 e o verso 7. Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14. Nós vamos ao Apocalipse, e aí, talvez o internauta que está nos assistindo agora, tenha também aquele rótulo de mistério do Apocalipse, que é um rótulo comum, fácil de ser encontrado, né? Mas vejamos então que tipo de mistério é esse, né? Enquanto a gente está lendo aqui, eu convido ao meu amigo internauta que está nos acompanhando pelas redes sociais, vá também à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, nós vamos ler juntos, acompanhe a leitura conosco. Capítulo 14, verso 7. de Apocalipse, vamos lá. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, a mensagem inicia nos alertando, né? Temei a Deus. Que a gente tem que buscar ter o temor de Deus. E aí... Está no modo imperativo, né? O verbo temer no modo imperativo, não é um pedido. É uma ordem. É uma ordem. Né? Esse é o Evangelho? E dai-lhe glórias, pois é chegada a hora do juízo. Ok. E a questão é que temor e glória não se separam quando ele começa iniciando esse verso. Então nós temos que ter o temor e automaticamente, quase que automaticamente, glorificar a Deus. Mais uma vez, usando a gramática, nós temos uma conjunção, é isso? O Exato. I, né? Isso. Temei e dai-lhe, somando os dois. Isso. Tem que estar junto com o outro. Parece que são conceitos que são relacionados ou que eles estão intrinsecamente ligados. Certo. Você dá glória a Deus, você teme a Deus e você dá glória. Uma coisa leva a outra. Né? Esse temor a Deus, pelo que a lição já trouxe, tem muito a ver com sua relação com Ele. À medida que você se relaciona com Ele, que você conhece o Deus que Ele conduz nesse tempo do fim, você o teme e você dá glórias, porque Ele dirige sua vida, Ele conduz a sua vida. Então isso parece que está... Os exemplos bíblicos nos mostram isso. E eu acho que é aquela questão de respeitar e entender que
quem é Deus, né? Por sua posição perante Deus. Você teme por Ele ser maior que você e você dá glória por tudo que Ele faz por você. É entender onde você está relacionado. Deixa eu entender aqui. Essa palavra temor, né? O temer vem do verbo temor, né? Esse verbo pode ser mal interpretado. Pode. Né? O conceito que se tem do verbo é o medo. Não é? Não é esse o conceito da Bíblia. O conceito aqui não é o temor pelo medo. Sim. É o temor pelo respeito. Okay. É saber que Deus é Deus. Deus não é um de nós. Ele se fez um de nós. Mas é Deus. Certo. O Criador de todas as coisas. Ele deve ser temido no sentido de ser respeitado. Okay. E por ser o Deus Criador de todas as coisas, ele deve ser louvado e glorificado. Entendi. É? Tá. Daí vem uma sequência lógica, né? Temer, dar glória. Parece estar atrelado, né? Eu acho que há um conceito lógica, aí que a gente precisa também, que tá implícito, é o nosso conceito de que somos criacionistas. Entendi. Né? Entendeu? Nós cremos no Deus Criador, respeitamos esse Deus, o tememos e damos glórias a esse Deus Criador. E isso está no Evangelho também? Porque isso está no Evangelho, né, Magno? Nesse Evangelho, que ele não termina com o dar-lhe glória, né? Não. Ele termina... Ele continua com o adorai, né? Adorai é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele mostra a grandeza e quem é realmente o Criador de todas as coisas que existem na terra. E tudo isso está no bojo do Evangelho. Exato. Do Evangelho que é universal, que é eterno e pessoal também. Então, o Evangelho, quando ele alcança as pessoas, ele faz com que todos proclamem esse Deus Criador. Exato. Não é? Então, quando estudamos a lição passada, nós vimos que muitas falsas doutrinas estariam permeando esse tempo do fim. Uma das falsas doutrinas que permeiam e que se prega atualmente no tempo do fim, nas academias e em todo canto, é a questão de que Deus não é o Criador de todas as coisas. Não é? Sim. Então, nós aqui estamos confirmando a nossa crença de que Deus é o Criador de todas as coisas. Essa mensagem angélica aqui é a mensagem de que Deus é o Criador. Okay. Temam a Deus, deem glória, porque reconheçam, porque Ele é o Criador das fontes das águas e de todas as coisas. Muito bem. Mas será que a Bíblia pode, através de alguns exemplos, aprofundar essa questão do temor, aprofundar esse conceito do temor? A gente poderia trazer algum exemplo bíblico que nos trouxesse luz sobre esse conceito? Carlinhos. Alguns personagens são citados aqui no nosso livro texto, né? E um deles foi Abraão. A Abraão foi dada uma promessa, que ele seria o pai de uma grande nação. Certo. Não é? Mas ele não tinha filhos. Até que Deus, de uma forma miraculosa, também o fez pai de um filho. Certo. E num certo momento da sua vida, Deus o pediu que levasse o seu filho para que fosse sacrificado. E Abraão... Na realidade, não foi apenas um pedido, foi uma ordem. Uma ordem, não é? Deus ordenou. E Abraão, acho que a gente como pai, a gente imagina que o coração daquele homem balançou, não é? E foi um pedido estranho, não é? De um Deus de amor. Sim. Um pedido diferente. E Deus pediu, mas ele, veja só, ele reconheceu que de fato aquilo foi um pedido de Deus. E o que foi que Abraão fez? Abraão atendeu o pedido de Deus. Gênesis capítulo 22, verso 12. Gênesis capítulo 22, verso 12, relata, Gênesis capítulo 22, verso 12.
relata o exato momento em que Abraão ia cumprir a ordem de Deus e executar o seu filho Certo. em sacrifício. O anjo então apareceu a Abraão e disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Aí o verbo presente de novo, o verbo temer. Temer. Temer, o que significa temer aí? Temer é obedecer, independente das circunstâncias, Certo. mesmo as mais adversas possíveis. Talvez hoje Deus coloque, a palavra de Deus coloque algumas circunstâncias que nos exijam uma fidelidade que aos olhos das pessoas que nos cercam sejam ilógicas, não é? Porque está na contramão do que a maioria pensa ou acha, ou que, não é, do que está do que a maioria pensa. Certo. Mas temer a Deus é também ir contra o pensamento da maioria, quando este pensamento está... E isso está intimamente ligado com a segunda parte do Evangelho Eterno que o anjo tem, quando ele diz que é chegada a hora do seu juízo. Né? O juízo é uma palavra dura. Podemos dizer assim? Né? O juízo é uma palavra dura, não é uma palavra fácil de ser enfrentada. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né? Mas por exemplo, ele diz no Evangelho que esse juízo viria daquele que fez os céus, o mar e as fontes das águas. As fontes das águas traz para a gente um juízo, renova na nossa mente um juízo que aconteceu muito tempo atrás. Faz uma menção, né? Faz a gente relembrar de uma história que já aconteceu. Exatamente, o dilúvio, né? E a história do dilúvio é uma história interessante porque ali houve um aviso, não é, de que ele iria acontecer, que haveria um juízo, certo, um julgamento, que houve um julgamento, sim, né? Haveria uma sentença, sim, não é? Haveria um momento exato na história que ele se cumpriria, que as portas seriam fechadas num determinado momento da história. A mensagem foi pregada para todas as pessoas, sim, né? Houve a universalidade, a oportunidade para todos, universal. Houve uma chance para todos e aconteceu. O dilúvio aconteceu. E aqueles que ouviram... Faz uma pergunta difícil aqui, viu? Eu não sei se vocês... Acho que Magno vai responder para você. O juízo faz parte do Evangelho? Acho que faz. Que pergunta. O juízo faz parte do Evangelho. Porque Deus é um Deus de justiça. É verdade. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe uma consequência terrível, não é? A palavra dura é difícil, porque a gente, quando pensa em Evangelho, a gente pensa só naquela coisa light, aquela coisa soft, né? Tranquila. Evangelho é boas novas, mas juízo também é Evangelho. E a Bíblia nunca deixou isso escondido. Sempre falou, com relação ao pecado, que haveria morte, a consequência do pecado. O povo da arca sabia que ia haver, apesar de ele nunca ter visto a chuva, mas não temeram, né? Mas nunca deixou de ter o juízo. Deus tem que ser justo e justificador, mas também ele é amoroso. Amoroso, né? Ambas as coisas fazem parte do caráter de Deus. É um conceito para a gente complicado, unir amor e justiça, né? E punição, unir amor e punição é um conceito complicado para a gente, mas real e inclusive faz parte do Evangelho. Verdade. Né? Muito bem. Muito legal estudar a Bíblia, não é verdade? Que bom que você está estudando conosco esse tema, o tema do adore o Criador. A adoração ao Criador envolve o temor a Ele, envolve o dar-lhe glória e envolve também a consciência de um juízo que é real e que, como tudo na Bíblia, se cumprirá, acontecerá. Não precisamos pensar diferente. O juízo vem e vem para punir os culpados e dar redenção
aos remidos, né? Aqueles que são perdoados. Você que está nos acompanhando agora pelo canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, vai nos aguardar só um minutinho, porque nosso bloco está encerrando o tempo. Temos ainda mais um bloco onde continuaremos a falar sobre a adoração ao Criador, sobre preparação para o tempo do fim. Aguarda aí só um instantinho, em um minuto a gente volta. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz, e venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Olá, eu sou Kedma e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria lhe perguntar se você já é inscrito aqui no canal e se você já nos segue nas redes sociais. Ainda não? Então tá esperando o quê? Aqui na tela tá aparecendo as nossas redes sociais para você seguir lá. E se você gosta de música e de ukulele, também pode se inscrever no meu canal no YouTube, Faladeira de Domingueira. Que Deus abençoe você. Tenho paz, lara, 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 chururu, chup, 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 tenho paz. Muito bem, obrigado por continuar neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Obrigado porque você tem participado desses nossos encontros, onde a gente a cada sábado constrói o tema geral dessa temporada, uma temporada que acontece em 13 semanas, né? São 13 sábados, onde a gente se encontra discutindo e construindo o tema geral, preparação para o tempo do fim. Hoje nós já vimos bastante algumas questões que deixaram a gente bem tranquilos, né, Carlinhos e Magno, com relação à mensagem do Apocalipse, a mensagem angélica, invocando toda a humanidade, né, a temer a Deus, a dar-lhe glória, a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Essa discussão tem sido bem fluida, bem fácil, bem tranquila, e estamos aprendendo muito bem, por exemplo, o conceito de temor, que é um conceito de obediência e não de medo, um conceito vivido, por exemplo, claramente na citação do anjo ao ato de Abraão de oferecer o seu filho prometido, né, o seu filho da promessa. Nós vamos continuar construindo esse tema, porque nós encerramos o bloco passado afirmando que o juízo faz parte do Evangelho. O juízo, diferentemente de um conceito comum, de uma palavra pesada, uma palavra difícil de ser enfrentada, o juízo, ele faz parte do Evangelho, ele é também Evangelho, ele é também uma boa nova, Magno. O juízo é uma boa nova. Basicamente, a gente estava discutindo isso, né, Carlinhos? A gente estava basicamente discutindo isso quando encerramos o segundo bloco do nosso encontro de hoje. Vamos valorizar um pouquinho mais essa questão. Parece um contrassenso a gente dizer que juízo e boas novas fazem parte do mesmo contexto. Certo. Não é verdade? Porque o conceito de juízo que a gente tem é ainda um pouco deturpado nesse sentido, não é? A gente vê juízo como punição. Como condenação. Como condenação. Mas a gente precisa entender o juízo sob a ótica de que é a destruição do pecado. Certo. Né? Vamos construir junto com aquele cara que constrói a casa na rocha. Na rocha, claro. Sim. Esse é o conceito. Então, nesse sentido, o juízo faz parte das boas novas, porque a gente constrói esse conceito sob essa nova ótica. Certo. O juízo não destrói o ser humano, o juízo destrói o pecado. Ok. O pecado. Agora, o homem precisa ter medo do juízo? Não precisa ter medo do juízo, de forma alguma. Certo. A gente sabe que Deus conhece todas as coisas, que todos vão ser julgados, não é? Por Deus. Certo. E Deus conhece todas as coisas. Certo. Deus vai retribuir, Romanos fala isso, no Certo. capítulo 2, no verso 6, que Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. O seu procedimento, não é? isso. A gente conhece isso.
Mas eu quero ler com vocês o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 11. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. é uma carta de Paulo, no capítulo 6, no verso 11. Vejam só que coisa maravilhosa que diz aí. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós somos justificados por Cristo. Cristo nos santifica e nos justifica. Então, não temos que ter medo de juízo, coisa alguma. Não é? Quando nós fundamentamos a nossa vida espiritual sobre a rocha e nós começamos a construir a nossa espiritualidade firmada na palavra de Deus, alicerçada na palavra de Deus, numa relação íntima com Deus, buscando a presença do Espírito Santo em nossa vida, que o Espírito Santo nos guia, nós não podemos ter medo de juízo. Ok. Apesar de sermos pecadores, Tá, Deus nos cobre, Cristo nos cobre as nossas transgressões. Ok. Me parece, então, Magno, que aqui a ideia não é que não são os nossos pecados que estão sendo levados aqui em conta, mas é a vida perfeita, impoluta de Cristo Jesus. Se somos julgados por essa ótica, temer o juízo, a gente teme porque nós somos pecadores, né? Mas não são os nossos pecados aqui que estão em questão. Porque se fossem os nossos pecados, quem ia subsistir diante de Deus? Ninguém. Ninguém, não é? Eu acho importante ressaltar que nós temos que aceitar Jesus para que estejamos nessa condição dele Sim. trocar, Paulo, nos limpar. Paulo, ele diz, nenhuma condenação há para Para os aqueles que estão em Cristo Jesus. Acho que no livro de Romanos, Isso. né, está colocado isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando se fala em juízo como uma notícia boa, como uma parte do Evangelho, é porque o juízo, ele não é, desculpem, corrigindo, o juízo é pró-pecador. Claro. Aí você veja que há uma inversão do conceito que se tem hoje, Certo. não é? O conceito do juízo punitivo, De acusação e de punição Sim. para o homem. Certo. Não, o juízo ele é pró-homem Isso. quando ele acaba com o pecado. Isso. Não é? Por isso ele é pró-homem, Ok. pró-criatura de Deus. Ok, porque se a gente pensar nas palavras frívolas, se a gente pensar no tamanho da nossa obra, ou na qualidade da nossa obra, da nossa existência, do que fazemos, e que Deus irá retribuir a cada um segundo o seu procedimento, a gente... Ninguém subsiste Ninguém estaria salvo. ninguém subsiste a esse julgamento. É verdade. Né? Ninguém né? subsiste. Não tem como o homem, por si mesmo, se defender das acusações que lhe são impostas. Por isso que nós temos um advogado que é Cristo, né? Que se colocou em nosso lugar e morreu na cruz por nós. Ok. Esse recado do Evangelho Eterno, Magno, é um recado bem gostoso, bem amplo, mas que precisa ser olhado também em todos os detalhes. Por exemplo, temei a Deus e dai-lhe glória, adorai aquele que, aí vem a palavra mágica, fez. Né? Ou seja, esse não é o fez que a gente, do verbo fazer, que a gente está acostumado aqui a encarar. Eu pego algumas madeiras, alguns pregos, alguma cola e faço uma cadeira. Não, o fez aqui é um fez originário, né? Do nada. Do nada, né? Do nada fez, né? Fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse final, fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu já ouvi esse final. Esse é colocando Deus onde ele deveria estar, né? Que Deus é criador de tudo, de todas as coisas. E somente Ele, unicamente Ele, que pode
e fez para nós todo o céu, o mar, todas as coisas que nele há. A gente vê na criação, né? Sim. Que ele fez e repete no Apocalipse. Eu acho muito importante destacar isso, que, como o Carlinhos falou no bloco anterior, tem havido muitas tentativas de tirar Deus dessa posição. Desse papel, né? Dessa posição. Tem muitas teorias. Certo. A gente pode, como você falou do criacionismo que nós somos, tem o evolucionismo, tem dos extraterrestres. Sim. Tem diversas que buscam modificar o que a Bíblia nos traz, claramente, né? Quem é que fez a partir do nada? Somente Deus. Interessante que também nós marcamos posição enquanto criacionistas, quando nós guardamos o sábado. Certo. Não é? Que nós reconhecemos, porque o sábado é o mandamento que define Deus como Criador de todas as coisas. Por isso que eu estava citando aqui, esse final, aquele que fez os céus, a terra, o mar e assuntos das águas, quando eu disse, eu já ouvi isso. Então, é o mandamento do sábado que remete a Deus como Criador. Então, quando nós, como adventistas do sétimo dia, paramos as nossas atividades no pôr do sol na sexta e guardamos o sábado conforme está na palavra de Deus, como ato de obediência ao que está na palavra de Deus, não apenas estamos obedecendo aquilo que está na palavra de Deus, mas estamos pregando que somos criacionistas. E eu diria assim, declarando temor a Deus também? Porque, glorificando, era exatamente o que eu ia falar. A obediência e glorificando a Deus. Não é? Estão intrinsecamente ligados a isso. E me parece que o fato disso voltar no Apocalipse dá uma ênfase importante para esse mandamento. Porque não se citou nenhum outro mandamento aqui nesse Evangelho Eterno. Não, de forma alguma. É uma mensagem também para o tempo do fim, não é? Sim. É uma mensagem... Eu volto a lembrar a história da lição passada, das falsas mensagens utópicas, das mensagens utópicas, das falsas filosofias, os falsos cristos, não é? E entre tantas e tantas coisas está em jogo também o falso dia de guarda. Sim. Não é? Então, são decisões que as pessoas precisam estudar, analisar a fundo à luz da palavra de Deus e tomar as suas decisões. É baseado nessas decisões que elas também serão julgadas. Okay. Não é? Isso faz parte do juízo. Não é? As pessoas serão julgadas também de acordo com seus posicionamentos de vida. Não é? Okay. É um chamamento que Deus faz também nesse sentido. Muito bom. O problema, assim, a questão colocada é que muitas vezes o Deus que é lembrado é o Deus de amor. E a gente não pode negar, Deus é sim um Deus de amor. Mas quando o Apocalipse traz para a gente um evangelho que no seu bojo, no seu conteúdo, traz o juízo também, lembra que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem colocado para nós como condições de obediência. Temei a Deus, dai-lhe glória, adorai. Três verbos que estão conectados, eles estão em sequência aí. Quem teme a Deus lhe dá glória, quem lhe dá glória o adora, e tudo dentro de um contexto que o quarto mandamento está aí absolutamente inserido, né? Absolutamente inserido, porque se você olhar Êxodo 20, de 8 a 11, onde é citado o quarto mandamento, se você olhar Apocalipse 14, 6 e 7, onde está a primeira mensagem angélica, você vai ver que são conexas. Conexos, é verdade. São conexos, verdade. Né? Ok? Bom, a gente precisa, portanto, valorizar a questão da obediência. Nas duas mensagens angélicas posteriores à primeira mensagem angélica, Deus coloca a importância de você ser fiel, né? Haverá uma marca, né, para aquele que for fiel, haverá uma outra marca para o que não for fiel, o fiel a Deus e o fiel à Babilônia, marcas que distinguirão. E essas marcas, elas estão claras, inclusive na colocação do Evangelho Eterno, que é a obediência, o temor,
o temor, o dar glória e o adorar. Tudo faz parte de um contexto geral, onde Deus procura nos alertar e nos mostrar a importância de fidelidade, de sermos fiéis. Muito bem, nosso tempo já está encerrando. Esse é o terceiro bloco, o terceiro e último bloco do nosso 8º encontro na segunda temporada da lição da Escola Sabatina em 2018. Você que nos assistiu hoje percebeu que Deus manda adorá-lo, que Deus ordena que as suas criaturas o adorem. Deus lembra que existe um juízo que é pelo pecador, um juízo que é pró-pecador, mas um juízo também que vai exigir a observância, o temor, a atenção às ordens de Deus. Você é convidado nesta manhã a estar atento a este convite e receber de Deus a bênção de um juízo pró-pecador, um juízo que vai perdoar, um juízo que vai levar o pecador à salvação. Nós estamos encerrando o nosso encontro e, nesse encerramento, nós agradecemos àqueles que participaram da elaboração desse material que você está assistindo agora. Temos o Gedeon, temos o Miro, temos o Roseildo, Sidney, Cleonaldo, uma equipe forte que se dedicou na produção desse material e, por causa deles, hoje nós podemos estar aqui falando para vocês e expondo a palavra de Deus. Nós agradecemos também ao Carlinhos, agradecemos ao Magno, que voluntariamente participaram desse encontro com hoje. Vocês têm uma última palavra para o internauta? Eu acho que o auge, o ponto alto da lição é quando ela diz que o Evangelho eterno é para todos. Certo. Para todos. O alcance do amor de Deus é para todos. A gente não pode temer o juízo de Deus, porque Deus nos alcança em qualquer lugar, em qualquer posição que nós nos encontremos. Que Deus seja louvado por isso. Que Deus seja louvado por isso. Verdade. Magno? Só queria falar, como a lição pontuou, que nós temos que temer e glorificar a Deus. E uma das formas é o sábado. Sim. Que principalmente os jovens hoje lembrem de santificar o sábado, que tenham um maior domínio próprio, principalmente com essas novas mídias. Ok. Complica. Muito bom. Nós vamos encerrar o nosso encontro agora com a oração. Eu queria convidar o Carlinhos a nos dirigir essa oração. Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que recebemos de Ti através do estudo da Tua Palavra. Nós adoramos o Teu nome porque és o Criador de todas as coisas e o nosso também. Te agradecemos pela salvação provida na cruz do Calvário. Nos ajude, Senhor, a afirmarmos os nossos passos na Tua Palavra nesses últimos dias. Amém. Nós oramos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.